Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Tá de manhã cedo, bem cedinho, 6 horas eu acho, da manhã. E a gente já acorda, pega o celular e já fala, vota isso, vota. Só, eu acho que assim, eu vou falar até um assunto específico. Um candidato que fala que vai tirar as crianças da escola, nunca que eu vou votar num cara desse. Por isso que eu falo, vou votar no Haddad, é 13, independente de partido, não tem como. O outro fala assim, não, criança vai tirar de criança de escola. Tem lógica. Imagina, você tira uma criança, vai estudar em casa, à distância. A distância deles, né? Porque vai ficar bem próximo de quem vai ficar cuidando da criança. Avô, os pais vão trabalhar. A gente sabe, eu conheço um monte de avô aí que fica cuidando dos netos. Aí os pais vão trabalhar, o netinho fica com a vovó, né? Bonitinho, lindo, maravilhoso. E a vovó vai virar escrava por quanto tempo? Tudo bem, criança bebezinha, não pode ir para a escola, não tem o período, não está no período de ir para a escola. Eu até entendo, a avó vai dar suporte, a tia vai dar suporte, a família vai ajudar. Agora, quando chega na fase de ir para a escola, tem que botar na escola, senão a gente escraviza os avós. Imagina a criança vai estudar à distância, vai ficar na mão de quem? Do avô? Aí o avô vira escravo. Escravo durante o período que a criança, antes de ir para a escola e depois de ir para a escola. Sabe, um político que fala isso é maluco. Não dá para votar no cara desse. E aí, ainda tem outra coisa também de... Sabe, a criança, a gente sabe que tem merenda, tem escola que dá essa merenda. Ah, a merenda é ruim, a merenda é alguma coisa. As famílias, Brasil, tem gente que não entende o que é Brasil, tem gente que olha pro próprio umbigo. Ela não entende o que é Brasil, ela só olha a vida dela, não vê a vida de todo mundo, como é que funcionam as coisas. Criança, né? Pegar nesse foco agora, né? Criança, em casa, já dá um trabalho danado, não estuda, imagina sendo educada à distância. A gente vai ter um monte de crianças aí no futuro, jovens e adultos, bem que são 4 anos de um governo ficar. Vamos ter aí 4 anos de uma criança perdidos. Por isso eu voto em Haddad. O professor tá certo. O professor, ele quer o quê? Desenvolver o país. Por isso que eu voto em 13, independente de partido, gente. Não tem como. Muita gente fala assim, o PT, não sei o que, PT. Gente, o Lula ficou 8 anos. Se ele fosse tudo que o pessoal fala, quando chegasse a 8 anos, ele fazia uma crise lá e governava pelo resto dos anos. Eu nunca vi um presidente tão democrático quanto era Lula. Eu não sou a favor de Lula, não. Nunca fui negócio de política, nunca. Agora é que eu estou me ligando mais. Erradamente, eu já deveria estar me ligando nisso há muito tempo. Porque a gente não se liga e deixa todo mundo fazer o que quer. A gente vota em gente incompetente que fica anos sentado numa cadeirinha lá, com papinho, né? Papinho de droga, papinho de família, papinho de violência. Aí você acredita naquele candidato e deixa ele lá. Bolsonaro é um, né? Quanto tempo que ele ficou na política e fez alguma coisa? Nenhum partido aguentava. Até o PT, Bolsonaro já foi. Nenhum, sabe? Ele já foi em tudo quanto é partido, ninguém aguenta. Eu vou botar um cara desse presidente? Tá maluco? Isso é coisa de doido. O cara que fala de aplauso de torturador. Sabe? Não tem como, gente. Não tem como. Alguém me convencer de que Bolsonaro presta. Aí vocês votaram na família, né? Filhos que ganharam aí cargos políticos. Espera para ver. Esses também não fazem nada. Vocês votaram neles acreditando em quê? O que eles vão fazer? Espera para vocês verem o que eles vão fazer. Vão continuar mamando no governo como... Pessoal, votaram em ator pornô. Esse ator pornô vai fazer o quê? Pensa, gente. Deixa de serem alienados. Para de criar... Vocês se deixam contaminar por historinhas, por líderes religiosos. Os líderes religiosos estão falando coisas, vocês não percebem que eles estão totalmente politizados e eles estão lutando pelas igrejas deles, mas não é pelo povo. Se fossem pelo povo, jamais mandaria você, porque eles estão mandando você, votar em Bolsonaro. Eu voto pela justiça, eu voto pelo amor, eu voto por uma posição de que nós temos que lutar com inteligência, com sabedoria, para nosso país crescer. Não é a base de botar arma na mão do povo. O povo não tem condições disso.
E tem mais. Arma. Você sabe quanto que custa uma arma? Se eu sair agora, eu compro um 38, uma arma, uma pistola qualquer. Compro. Mas vai estar regulamentada? Vai estar registrada? Lá o registro dela não vai estar lá bonitinho, direitinho? Essa arma já não matou alguém? Você acha que armar o povo, todo mundo vai ter dinheiro de ter uma arma registrada bonitinho, certinho? Todo mundo tem condições de atirar, sabe atirar? Então as pessoas ficam loucas. E tem mais, a violência não é dentro de casa não, a violência é na rua. Quem tem que ter armamento, quem tem que lidar com bandido é polícia. Polícia trabalha para isso, polícia estuda para isso, polícia faz curso para isso. É polícia. O outro lá quer investir em militarismo. Para quê? Escola militar, já vai jogar tanta escola abandonada, precisando de reforma. Espaços ótimos, em posições estratégicas para o aluno ir, estão abandonadas. E aí o cara quer fazer mais escolas e escolas militares. Vocês já foram num colégio militar? Você já viu a estrutura de um colégio militar? O quanto que gasta para fazer aquilo lá? Um monte de área abandonada, que na verdade fica abandonado, porque você cria uns espaços enormes e você não ocupa. Já foi numa faculdade? As faculdades elas têm os espaços muito definidos e ocupados. Vai numa escola militar, você vê um monte de espaço que não é utilizado. Escola militar gasta uma fortuna com um monte de escola que nós temos, precisando de reforma, precisando de investimento. Por isso, eu voto em quem sabe. Quem sabe o que é um Brasil. Haddad, ele sabe o que é Brasil. Aí todo mundo quando fala, mas é PT, né? O pessoal tem essa neurose com o PT. Voltando no Lula, 8 anos, democraticamente, liberou o cargo dele. Não virou Venezuela, Cuba ou qualquer outro país. Não virou comunismo, como as pessoas falam. Ele indicou a Dilma. O povo votou na Dilma, porque o Lula fez um governo excelente. Se o Lula não tivesse feito um governo bom, ou ótimo, ou maravilhoso, não votariam nele para o segundo para ser pelo 4º ano. Ele ficou 4, depois ficou mais 4. E quando ele indicou a Dilma, o povo votou em Dilma. Por quê? Porque o governo dele foi muito bom. Só que as pessoas ficaram com ódio disso. Quem não queria mais com o governo de Lula, quem não queria continuidade com Dilma, aí afundaram o nosso país para poder forçar a Dilma a sair. E o povo, que é a gente vê, né? Infelizmente, 50% da população é ignorante, né? A gente está vendo aí. E aí, afundou o país e o povo, essa 50% aí, acreditou. Acreditou que o problema era o PT, que estava indo bem pra caramba. Aí, afundaram o país, forçaram o Dilma. Aí Dilma ficou 4. O povo reelegeu de novo Dilma. E aí, falaram assim, não aguentaram. Aí começaram a conspirar contra o governo, afundaram e tiraram a Dilma. Qual é o crime que Dilma cometeu? A democracia? Eu lembro que todo mundo falava mal da Dilma o tempo todo. Rede social, nunca ninguém reprimiu qualquer manifestação contra o PT. Até nas Olimpíadas a gente percebeu isso. Quando entrou Temer, né, participante aí, da minha opinião, do golpe, porque a gente ficou isso claro para muita gente, quando qualquer coisinha que falasse mal do Temer era reprimido. O PT era democracia. O resto eu nunca vi. Vocês que não têm, pelo menos, memória, porque eu acho que se você for pesquisar na internet, você encontra um monte de informação. Tem um monte de página aí falsa. Vê qual é a página, vê quem está falando lá, vê data, confere. Não acredita em tudo que te falam, não. Vamos ser um pouquinho, sabe o quê? Mais inteligente. Não precisa muito, não. Não dói sermos inteligentes. Então, gente, eu voto em Haddad. Voto 13. Independente se for PT ou não, não tem ninguém que seja melhor do que o Haddad. Porque o outro lá, em quem em 28 anos de governo não fez nada, não é em 4 que vai mudar um país do jeito que está. Haddad, pelo menos o que ele fez, falando da prefeitura de São Paulo também, né? Que ele foi prefeito, Haddad e tal, não sei o quê. Aí eu fico pensando assim, caramba, o cara ganhou prêmios, todo mundo fala bem dele, a mídia que tá ali, acompanhou o governo dele, as escolas, a saúde, tudo que ele foi feito. Como é que o pessoal tá falando que ele foi um prefeito ruim? Aí quando sai estatística aí de votos, São Paulo vota em Haddad, não vota em Bolsonaro. Aí eu falo assim, então, o que falam pra gente é mentira. A gente tem que pesquisar.
A gente não pode acreditar no que falam pra gente. Pesquisa. Haddad foi um excelente, maravilhoso prefeito de São Paulo, porque ele foi um prefeito, como todo mundo fala, num momento muito ruim, de crise, todo mundo contra o PT, todo mundo querendo destruir o PT, e Haddad conseguiu a prefeitura de São Gonçalo, e diante de toda a confusão, de toda a corrupção, de tudo que foi feito, ele fez um governo excelente, reconhecido por muita gente, até lá fora. Então, como eu não vou votar num cara desse, que consegue na crise fazer a coisa funcionar? Aí fala assim, corrupção, processos, não sei o que mais, gente. Político, é político, né? Tá lá no meio, que Deus me livre. O que se não tiver um processo, não é normal. A confusão que é o tempo todo. Aí vem, corrupção, não sei o que. Gente, os corruptos estão presos. E os corruptos que ainda não foram presos, vão ser presos. Haddad está aí com uma responsabilidade enorme de lavar a cara do PT. Ele vai ter que mostrar serviço. Eu, quando vou empregar um funcionário, eu vou pegar aquele funcionário que está com vontade de fazer. Se eu faço uma entrevista de emprego, eu pergunto assim, você quer trabalhar por quê? Não, porque eu preciso, porque minha mãe está mandando eu trabalhar. Esse não serve. Agora, quando pega um cara e fala assim, não, eu preciso trabalhar porque eu preciso sustentar minha família, eu preciso resolver meus problemas, eu preciso do dinheiro, eu quero trabalhar. Sabe, é diferente. Haddad quer trabalhar, Haddad quer fazer. Haddad não é igual o outro, que quer brincar de soldadinho, que tem seus traumas e frustrações porque foi expulso. E agora, sabe aquela pessoa que foi expulso de um determinado lugar e ela agora quer ser a dona do lugar? Quem está me ouvindo está entendendo o que eu estou falando. Você é expulso de uma determinada empresa e você quer que aquela empresa afunde, ou então você quer montar ou ser dono daquela empresa. Bolsonaro está sendo assim. Ele quer ser o militar que ele foi expulso, porque ele é capitão reformado. Ele não continuou, ele não virou coronel. Ele não foi até o fim, ele foi expulso. Por que foi expulso? Porque ele saiu. E agora ele quer ser o dono do exército. Ele quer ser, não, foi expulso, mas agora eu quero ser. É um ego ali que está com algum problema psicológico. Então, gente, eu não quero governantes malucos, doidos, com problemas psicológicos, psiquiátricos, seja lá o que for. Tá? Eu estou falando aqui como povo. É o povo que vê isso e eu, como povo, estou vendo isso. Então, eu não quero votar no cara alienado. Eu quero votar no cara que sabe o que está falando, que sabe o que está fazendo e quer coisas boas. Um cara que não aplaude torturador, tá? Então, essa é a minha opinião. Eu voto em Haddad, sim. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, problema. O meu número vai ser lá, 1, 3 e vou confirmar. Esse é meu voto. O voto da inteligência, o voto da sabedoria, o voto do amor, o voto do brasileiro, o voto do cristão, o voto que quer um país melhor, um futuro melhor, tá? Muito obrigado por você ter assistido e reflita no que eu falei, seja inteligente, pensa um pouquinho, pede orientação a Deus se você é cristão, vê o que é certo e o que é errado e vai no certo, tá? E o certo, na minha opinião, é Haddad, é 13, tá? Tchau.